Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, que bom. Nós estamos no capítulo, vamos começar... O 23. O 23, de São Mateus. Estamos lendo, simplesmente lendo, mas lendo de uma maneira inteligente, o texto evangélico de Mateus. Este capítulo merece uma introdução. Neste capítulo, o evangelista condensa, resume toda a postura de Jesus com os seus adversários. Só que os adversários de Jesus, neste capítulo aqui, são os letrados e os fariseus. E aqui é preciso uma certa explicação. Os letrados nós conhecemos com o nome de escribas, mas eu vou chamá-los letrados. Era uma espécie, este grupo, de advogados, de jurisprudentes e consultores da Torá de Moisés. Gente, portanto, altilocada, gente estimada, gente considerada. Agora, à época de Jesus, o judaísmo era um pouco diferente deste descrito no capítulo 23. Era um judaísmo mais pluralista, era um judaísmo mais multicolorido. Mas o que aconteceu? Aquele judaísmo pluralista, multicolorido, com muitas facetas, com muitas direções, depois da catástrofe do ano 70, se enxugou. Desapareceram praticamente todas aquelas correntes que o formavam. E o judaísmo, após a destruição do Templo de Jerusalém e da própria cidade de Jerusalém, se tornou um judaísmo, ou foi se tornando um rígido, mais intransigente, mais severo consigo e mais severo com os outros também. E se entende perfeitamente, Ailton, esta posição, porque para aqueles judeus era uma questão de sobrevida. Depois da destruição do templo, depois da destruição da cidade de Jerusalém, sem praticamente mais nada a não ser diáspora, era preciso que se enrijecessem. Aquele judaísmo tomou então uma feição, ou foi tomando, melhor, foi tomando uma feição rabínica. Rabi deixou de ser um título de respeito para uma espécie de pronome de respeito para se tornar um título. Desapareceram os sacerdotes. Por quê? Porque desapareceu a função sacerdotal, desapareceu o templo. Foram aparecendo estes rabis e mestres da lei, ou letrados, juntamente com eles. Portanto, os adversários que aparecem aqui neste são mais adversários da comunidade de Mateus do que propriamente adversários de Jesus. Mateus escreveu nos anos 80, por volta de 85, este evangelho. Jesus viveu na década de 20, que aconteceu de lá para cá. Bem, pequenas escaramuças ou frequentes escaramuças, porque Jesus se chocou com esse tipo de gente. Foi tomando vulto até chegar à época em que este evangelho foi escrito, provavelmente
em Antioquia da Síria, nos anos 80 da nossa era. Depois da destruição de Jerusalém. 15 anos, pelo menos, depois do desaparecimento do templo e da destruição de Jerusalém. É preciso que o leitor tenha isto em mente. Os adversários aqui aparecem pintados com tintas muito fortes. Eu irei dizer a seu tempo, basta. Mas eu quero desde já prevenir que essas tintas carregadas se devem não tanto aos anos 20, mas aos anos 80. Deu para entender? Sim. E se nos anos 20 havia outros tipos de adversários, nos anos 80, praticamente os fariseus, que foram confluindo para o rabinismo, e esses seus companheiros letrados, esses que no passado recebiam o nome de escribas. A crítica que faz Mateus é uma crítica muito ampla, muito genérica, muito forte, e vou dizer logo, sob certos aspectos, injusta. Injusta por quê? Porque envolve a todos, indistintamente, chamando-os de ovelhas negras. Todos, sem exceção. E isto não aconteceu assim. E isto não é história. Isto não reflete a complexidade da história. Sob este aspecto, a crítica é injusta. Porém, sabe o telespectador, e nós devemos saber, que o texto canônico, a palavra de Deus, vem carregada das limitações de uma determinada época. E se aqui as palavras são fortes, cegos, guias de cegos, víboras, do lado de lá, nós podemos imaginar que houvesse o mesmo tratamento. Aliás, é bom que se saiba que nessa época havia sido desenvolvida nos meios judaicos a famosa oração das 18 bênçãos. E uma dessas bênçãos era o contrário, era uma maldição aos hereges cristãos. Portanto, de lado a lado, não é que se tratassem ecumenicamente. Esse termo é moderno, como nós procuramos fazer hoje. Mas também, nem por isso temos o direito de arrancar esta folha ou retirar aí uns tantos versículos. Bom, não terminei ainda a introdução. Este capítulo se distingue ou se facilmente em 3 partes. Os versículos 1 a 12 são a introdução. Nos versículos 13 a 33, nós temos um acúmulo de 7 maldições. Olha o número, 7. Um número de plenitude. 7 vezes ai. Ai de vós. E não é aqui um ai que signifique tristeza, um ai que signifique compaixão. É um ai de juízo, e de juízo de Deus condenatório. Finalmente, os versículos 34 a 39 tiram a conclusão. Não há mais nada a ser feito com relação a esses, se não se submeterem ao juízo condenatório de Deus. Não há mais o que se esperar. Sabe, a comunidade de Mateus estava vivendo aquilo que modernamente se chama de liminariedade. Ela estava sendo expulsa do judaísmo e sem um caráter ainda, sem uma feição idêntica própria. Não era mais nem judaica,
porque estava sendo maltratada, perseguida e expulsa, e não era ainda a grande igreja, porque a grande igreja não existia ainda. E estava vivendo um momento muito difícil, um parto quase, muito difícil de transição. Mas sem a clareza dos conceitos e da teologia que nós hoje, por exemplo, temos com relação ao cristianismo. O cristianismo, enquanto tal, não estava ainda formado. Veja a situação. De um lado expulsos, mas de outro lado sem conhecerem exatamente o futuro e para onde vão. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Então, dei esta explicação. Agora, é preciso falar mais. Este capítulo, na sua primeira parte, apresenta, em primeiro lugar, o povo, os versículos 2 a 7, e os versículos 8 a 12, os discípulos. E as coisas se compõem da seguinte maneira. De um lado está Jesus com os seus discípulos. De outro lado, no lado contrário de Jesus, que não são mais convidados a mudarem de posição. Por quê? Porque já se enrijeceram do lado de lá. Já se enrijeceram como adversários e não estão dispostos a mudar. Agora, quem está no meio termo? Quem está no meio termo é o povo. E o desejo do evangelista era que o povo tomasse partido, porque neutro ele não vai poder ficar, e não fosse engrossar o lado dos adversários de Jesus, mas o lado dos discípulos de Jesus. O povo, ainda neste capítulo, é neutro. O que vai acontecer com este povo mais tarde? O leitor não sabe ainda, mas o evangelista já sabe. Este povo vai assumir, lamentavelmente, o lado de lá, na paixão. Seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, estão diretamente implicados na maldição a primeira e a segunda geração. É uma tomada de posição isso. Deste evangelho aqui. E o que Jesus ressuscitado irá dizer, e as últimas palavras de Mateus, ou de Jesus em Mateus, ide pelo mundo inteiro. Fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco todos os dias, Emanuel, até o final dos tempos. O desfecho será este. O povo, lamentavelmente, não engrossou nem as fileiras de Jesus, nem vai engrossar aqui diretamente a comunidade de Mateus. Nos versículos centrais, vem os 7 ais, 13 a 33, e esses se dirigem diretamente aos adversários. 7 vezes. E finalmente vem o desfecho, o juízo que recai sobre todos eles. É o ponto final de uma longa disputa de Jesus e da comunidade melhor com aqueles que, lamentavelmente, formaram o lado de lá. Agora, com esta visão, podemos ler? Podemos. A primeira parte é a introdução, 1 a 12. 1 a 12. Onde de 2 a 7 está diretamente implicado o povo e 8 a 12 os discípulos. Então vamos ver a parte do povo. Ainda estão neutros, não tomaram ainda a decisão final.
capítulo 23. Não é preciso. Sim, sempre Não é bom. preciso dizer o título, por quê? Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. É uma abertura solene. Jesus se dirige à multidão e aos discípulos, isto é, a todos, indistintamente. Mas vai começar uma invectiva forte. Os escribas e fariseus estão sentados. Os escribas, os letrados e os fariseus... Estão sentados na cátedra de Moisés. Momento. Alguns exegetas quiseram imaginar esta cátedra de Moisés puramente metafórica. Não é verdade. Nas sinagogas dos anos 80, que Mateus conheceu bem, havia uma cátedra, ou havia cátedras de mármore, normalmente ao lado do armário onde se guardava a Torá. Seria uma espécie de o nosso sacrário, não é? Onde guardamos o Santíssimo. Eles guardavam a Torá e ao lado daquele armário havia uma cátedra de mármore, as mais das vezes, onde se sentavam os dirigentes, ou melhor, o chefe da comunidade, aquele que dirigia a palavra e que normalmente eram desse naipe, ou fariseu ou os seus discípulos aí, ou melhor, os letrados, os antigos escribas. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. E essa frase é paradoxal. É paradoxal, porque Jesus entende todo o contrário. Lá nos capítulos 15 e sucessivos, Jesus já os chamou de cegos e guias de cegos. Já os chamou de planta não plantada pelo Pai. Como é que agora diz que se deve pôr em prática o que eles ensinam? É uma frase paradoxal. É um paradoxo isto aqui. É uma crux interpretum. É uma cruz dos intérpretes. Porém, eu solucionaria a questão dizendo, parafraseando da seguinte maneira: olhe, quanto a mim, tudo aquilo que disserem, podem fazer. O importante não está aí. O importante está no que vem logo a seguir. E logo a seguir vem o quê? Mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. A primeira parte da frase não é a mais importante. Vocês podem fazer por mim o que eles disserem, o que eles ensinarem, mas vem o mais importante: não os imiteis. Por quê? Porque eles ensinam e não praticam. E para este evangelista aqui, do começo ao fim do evangelho, o que vale são as obras. Não as boas intenções. Lembram-se do Sermão da Montanha? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz efetivamente a vontade de meu Pai que está no céu, esse entrará no reino do céu. Do começo ao fim, em todos os capítulos, o que vale são as obras. Portanto, estes aqui podem ensinar o que quiserem, mas são hipócritas. E aonde está a hipocrisia inicial? Em ensinarem e não praticarem. Portanto, o peso maior recai sobre a segunda frase. Mas não posso dizer que Mateus foi um pouco infeliz ao formular dessa maneira esse versículo, não é? Sim. Poderia tê-lo formulado de modo melhor, já que não há nada que se aprender do lado de lá. Alguns diriam que a primeira parte seria uma espécie de ironia, mas eu não sei se os leitores entenderiam essa primeira parte, o que eles ensinarem, pratiquem, como uma pura ironia. Prefiro dizer, parafrasear do modo como fiz. Eles falem o que quiserem, não me importa. O importante é que vocês notem o seguinte: eles são hipócritas, fingidos, porque eles dizem e não fazem. Vamos. Muito bem.
Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Momento. Que são esses fardos pesados que colocam sobre os ombros dos outros? As leis. Que leis? As leis. Que leis? As leis judaicas lá. Mas as também, leis judaicas né? seriam, Os costumes também, seriam né? um fardo pesado? É melhor entender esse fardo aqui como a Torá oral, que para eles tinha o mesmo peso da Torá escrita. A Torá, isto é, as tradições dos antigos que Jesus rejeita. E por que eles aqui são condenados? Porque eles impõem essa tradição ou esse peso todo na pobre gente, mas eles mesmos não praticam isto aqui. Mais uma vez, isto aqui é uma injustiça. É injusto falar assim de todos, porque havia judeus. Talvez muitos, né? Havia judeus sérios. E havia fariseus que se autocriticavam. E a melhor crítica é a autocrítica, sabe? Portanto, aqui existe uma generalização e devemos confessar, Mateus aqui está sendo injusto porque os está tomando a todos globalmente como se, repito, todos sem exceção fossem ovelhas negras. Todos sem exceção fossem hipócritas. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Praticam ações com o fim de serem vistos pelos homens. Nas cidades antigas, havia muitas estátuas de benfeitores, sabe? Benfeitores de todos os tempos e de todas as épocas, mas que exigiam um memorial para o bem que julgavam ter feito. Isto aqui que você acaba de ler, no fundo, é o que foi dito no capítulo 6. Quando orardes, não façais aquilo que fazem os hipócritas, que gostam de orar em público nas esquinas. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas. Quando a terceira oração, quando deres esmola, não saiba a tua direita o que faz a tua esquerda. Só que lá no capítulo 6, não estavam indigitados os que faziam isso. Agora eles aparecem. Os que fazem isso são esses letrados e esses fariseus. Só para serem vistos pelos homens. Ou seja, aqui vem o exterior e uma espécie de exibicionismo religioso. Isso aqui existe, é muito comum, sabe? Até hoje. Existe gente que gosta de se exibir religiosamente. Mas temos que encerrar o nosso programa e o resto fica para a semana que vem, tá bom? Tá bem. Muito obrigado.